Então, após algumas horas, Subaru desafiava Sasuke. Ele também pretende ir ao palácio, e a condição seria acertar apenas um ataque em Sasuke. Porém, mesmo assim, Subaru não conseguia, e como já fazia um tempo ele estava exausto, e Sasuke falava em seus pensamentos: Emilia me pediu para que fizesse ele desistir, mas esse garoto simplesmente não desiste. Pelo jeito eu terei que fazer isso à força. Então, Subaru se levantava novamente e realizava outra investida, porém Subaru acorda desorientado, e Rin fala: bem que Sasuke disse que levaria 2 horas para você acordar. E Subaru assustado pensava: mas o que foi isso? Eu desmaiei. E Rin fala: você deve estar bastante cansado, é melhor você ficar comigo, afinal de contas a conferência já deve estar em andamento. Então, enquanto isso, uma das candidatas se encantava com Sasuke e ela falava: Emilia, quem é esse do seu lado? Vejo que você tem bom gosto. E Emilia ficava um pouco envergonhada. Então Sasuke falava: é um prazer, senhorita Priscila Bareilles. Eu me chamo Sasuke Uchiha. E Priscila fala: nossa, como é charmoso, eu gosto disso, sabia? E mesmo tentando não chamar muita atenção, Sasuke se via em meio às candidatas, e uma delas falava: Sasuke Uchiha, me lembrarei do seu nome, você me parece ser forte, então, espero que você possa me apoiar quando eu precisar. E Sasuke fala: eu não sou tão forte assim, senhorita Cruz, mas eu certamente ajudarei, caso a senhorita Emilia concorde. E outra candidata fala: você é um cavalheiro, mas você não está esquecendo de mim. E Sasuke fala: como eu esqueceria de você, a presidente da Roshin Company, Anastasia Roshin, estou lisonjeado em conhecê-la. E Emilia cutucava Sasuke e ela fala: como você sabe de tudo isso? E Sasuke responde: eu estudei um pouco, já que estou te acompanhando, eu precisava saber sobre as suas concorrentes. Então a conferência estava se iniciando. Com isso Sasuke fala: Emilia, não precisa se preocupar, eu estou aqui para te proteger, já analisei todos em nossa volta, se caso algo saia de controle eu tenho um plano. Com isso, o líder dos Cavaleiros Imperiais dava início aos procedimentos, e enquanto isso, Reinhard se aproximava e ele falava: você leva jeito pra isso, Sasuke, você conseguiu lidar com elas facilmente. Bem, eu apenas fiz o necessário, e já que sabe o meu nome poderia me dizer o seu? E ele fala: claro, meu nome é Reinhard Van Astrea, e esse daqui se chama Julius, ele também é um Cavaleiro Imperial. E Sasuke fala em seus pensamentos: são tantos nomes que é difícil decorar todos. Espero que essa conferência acabe logo. E Félix falava: vejo que pela sua expressão, você quer que essa conferência acabe o mais rápido possível, não é mesmo? E Sasuke fala: exato, Félix, você acabou de ler meus pensamentos. E Félix fala: eu sou muito bom nisso. Então o sábio do conselho falava: eu suponho que vocês já saibam como funciona a seleção real, ou precisaremos explicar para vocês? E Anastasia fala: não precisa explicar, todos nós já sabemos como funciona a seleção real. E Crush fala: eu sei que formalidades fazem parte, mas eu acho melhor irmos direto ao assunto. E Priscila falava que explicando ou não, pra mim tanto faz. Enquanto isso, Sasuke e Reinhard conversavam. Aparentemente, são apenas 4 sacerdotisas. E Reinhard fala: sim, aparentemente são apenas as 4, mas isso está prestes a mudar. A seleção real está apenas começando. E então Reinhard era chamado à frente, e ele anuncia a todos que cumpriu sua missão, e que a sacerdotisa do dragão, a 5ª e última candidata, foi finalmente encontrada. E enquanto Reinhard anunciava, Sasuke fala em seus pensamentos: sacerdotisas do dragão, 5 candidatas, isso vai demorar mais do que eu esperava. E Reinhard continua: eis aquela que eu considero a minha rainha, a senhorita Felt. E Sasuke falava: eu li tudo sobre as sacerdotisas do dragão, e não tinha nada sobre essa garota nos registros. E Emilia fala: essa garota, não me diga que ela. E Sasuke fala: pelo visto você a conhece, isso simplifica as coisas. E Emilia fala: sim, eu a conheço, mas não vou falar mais que isso. Então Reinhard anunciava que o brasão do dragão reagiu a senhorita Felt como uma das sacerdotisas. Então agora, podemos começar com a seleção real. E Sasuke fala: entendo perfeitamente o que o Rosval queria falar. Todas as sacerdotisas têm um cavaleiro escolhido, e eles fazem o possível para que ela consiga ascender ao trono. Mas tem um problema. A Emilia é muito inocente. Ela me disse que queria a igualdade para todos. Mas isso não é algo para se discutir enquanto você ainda não está no poder. E Sasuke observa o conselho dos sábios, e ele fala: esses velhos nem tentam disfarçar, eles têm consigo um enorme preconceito, vai ser difícil para a Emilia ser favorecida por alguém desse conselho.
E um velho arrogante fala, uma garota achada nas favelas não tem o mínimo de preparo para ser rainha, mesmo que ela tenha sido selecionada. Isso não quer dizer, porém o líder dos Cavaleiros Imperiais falava, o brasão reagiu. Isso quer dizer que ela tem o direito de participar, e aliás, você acha que estamos errados. Então o clima ficava pesado. Então essa é a situação entre os cavaleiros e os nobres, e não importa como eu veja, todas as concorrentes são completamente diferentes umas das outras. Então, o líder dos cavaleiros pedia para as candidatas darem um passo à frente. E assim era feito. Priscila sendo a primeira, ela é bastante egocêntrica, e acha que o mundo existe para o seu próprio favor. E em seguida, Crush compartilhava os seus ideais e sua vontade de libertar o reino de Lubunica. Então a próxima é Anastácia, ela simplesmente falava que quer tudo, e essa é a oportunidade de ter um reino inteiro só para ela, e Felt favorecida por Reinhard, falava que iria participar, mesmo contra a sua vontade. Porém, algo inesperado acontecia, e o Lorde dos Sábios perguntava a Emília o motivo do Marquês Rosval não estar presente. Porém Sasuke falava, o Marquês Rosval não pôde comparecer, por isso eu assumirei o seu lugar, a favor da senhorita Emília, eu Sasuke Uchiha, estou a favor dela. E a princesa Priscila fala, mas que desperdício, vai mesmo ajudar essa meia-elfa? Então, uma discussão acontece, eles não sabem se podem aceitar algo assim, uma pessoa totalmente desconhecida assumir esse tipo de responsabilidade. Com isso, Sasuke continua, como os costumes não mudam tão rapidamente, eu serei a partir de hoje o cavaleiro da senhorita Emília. Com isso, acho que deveríamos prosseguir, e o líder dos cavaleiros fala, muito bem, senhorita Emília, junto ao seu cavaleiro, Sasuke Uchiha, um passo à frente. Então, Emília falava da sua motivação para ser a próxima rainha, ela quer acabar com o preconceito entre raças, porém ela era interrompida. Primeiro o cavaleiro Reinhard nos traz uma favelada para a seleção real, e agora temos uma meio-elfa, não importa o que diga sua aparência bate as descrições de como a bruxa da inveja era, e Emília falava que não tinha nenhuma ligação com a bruxa, e ela começava a se explicar, e o velho apenas ignorava, porém Sasuke falava, Emília, você não precisa se explicar, essas pessoas nunca vão entender, elas vivem presas no passado, então Sasuke falava para todos ouvirem. Se é a Emília, ou qualquer uma das outras que vai assumir o reino, não importa, mas a prosperidade não depende apenas de um grupo de nobres iguais a vocês, mas sim dos cavaleiros, e principalmente do povo. Ganhar a confiança não é algo fácil, para destruir algo é mais eficiente que seja de dentro para fora. Mas então, enquanto Sasuke falava, alguém interrompia, porém Sasuke o ignorava, e ele falava que não há espaço para ideais distorcidos, temos que dar um passo à frente, e não voltar ao passado. Então esqueça desse sentimento inútil, você não precisa mais dele, e apenas faça o seu trabalho. Com isso, o velho ficava em silêncio, e o Lorde dos Sábios dava risadas e ele falava, muito bem, essa é a primeira vez que eu vejo esse velho ranzinza ficar calado. Sasuke Uchiha, você escolheu bem suas palavras, a senhorita Emília tem sorte de ter alguém sábio ao seu lado, e Sasuke e Emília agradeciam. Com isso os preparativos estão prontos, vamos dar início à seleção real. Então enquanto isso, Reinhard falava, você foi realmente incrível Sasuke, vendo como você conseguiu fazer aquele velhote calar a boca, aquilo foi de certa forma reconfortante, e Sasuke fala, você fala demais, e a propósito, por que você veio pra cá? E Reinhard falava, ora Sasuke, eu já te considero um amigo, apesar de nos termos conhecido há pouco tempo, eu vi que você é alguém de personalidade, então Sasuke falava, não me venha com essa. Aonde você quer chegar com isso? E Reinhard continua falando que não tem segundas intenções, eu não estou forçando nada, eu apenas quero que você seja meu amigo. E Sasuke fala em seus pensamentos, amigo. Esse cara tá falando sério, acabamos de conhecer um ao outro não faz 10 minutos, e Reinhard continua, depois que a seleção real terminar, nós teremos bastante tempo livre, então eu poderia ver com meus próprios olhos se você também é habilidoso. Então, Julius entrava na sala, e ele perguntava, o que vocês estão fazendo? E Sasuke fala, eu entrei aqui pensando que teria um pouco de paz, mas acho que me enganei. E Julius falava, a propósito Sasuke, você é bem habilidoso com as palavras, mas não sei dizer o mesmo de suas habilidades como um cavaleiro. E Sasuke falava, então, você quer duelar comigo? Eu aconselho você a não olhar em meus olhos enquanto lutamos. E Julius falava, não olhar em seus olhos. O que isso quer dizer?
E Reinhard falava, não podemos duelar agora, nossas senhoritas estão focadas na seleção real, caso algo aconteça conosco, isso só vai prejudicá-las. E Sasuke fala, olhando por esse lado, Reinhard tem razão, isso apenas vai atrapalhá-las, então, deixaremos nosso duelo para uma outra hora. E Julius, sem escolha, apenas concordava, e Reinhard se sentia orgulhoso por tudo ter ido de acordo com o que ele propôs. E enquanto isso, Emilia era bombardeada de perguntas sobre o Sasuke, aonde foi que você achou alguém como ele? Ele é realmente forte. Eu preciso saber disso. Emilia, quanto você quer por ele? E Emilia falava, parem com isso, é melhor vocês perguntarem a ele. E elas falam, o que foi, Emilia, você não quer nos falar? Então Sasuke chegava e ele fala, deixem de oportuná-la, se querem saber sobre mim, basta me perguntar. E Emilia de imediato se aproxima, e ela agradecia ao Sasuke por ter a defendido, e Priscila falava com um tom assustador, Sasuke, o que você vai fazer hoje, à noite? Porém Sasuke mudava de assunto, e ele falava, bem, como foi a seleção real? Presumo que tudo já tenha acabado a essa hora. Porém Anastácia falava, mas Sasuke, você não sabe. A seleção real dura cerca de 3 anos, ou até mais, e Sasuke entra em choque, pois ele não sabia que demorava tanto, 3 anos, isso é demais, por que não me falaram sobre isso? E Emilia fala, eu achei que você já sabia, você sabe, aquele lance de estudo que você falou, e Sasuke fala, Emilia, você bem que poderia ter me contado, agora eu terei que passar esses 3 anos lhe servindo como um cavaleiro. E Emilia fala, Sasuke me desculpe, você tá irritado? E Sasuke dava um suspiro. Eu não estou irritado, Emilia, fique tranquila, é só que eu não estou me sentindo muito bem. Então, Priscila junto a Crush e Anastácia pensavam ao mesmo tempo, essa é a nossa chance. Porém, Sasuke falava, não sei o que vocês estão pensando, mas eu sugiro que parem com isso. E Priscila falava, você ainda não entendeu, não é? Tudo que eu quero, eu consigo, e com você não será diferente. Não importa o que você fale, Sasuke, você será meu. E Sasuke fala, você tem uma maneira bem peculiar de falar, mas eu me recuso a estar ao lado de alguém que não se importa com a minha palavra. E Priscila falava, eu estou apenas brincando. Sasuke, não leve isso muito a sério, você sempre é assim. Estou desapontada. E Sasuke falava, que mudança drástica, você é muito boa nisso. Fiquei até sem reação. E Crush falava, a propósito Sasuke, eu ouvi da Emilia que você já lidou com alguns Majus antes, então eu gostaria de chamá-lo quando fosse necessário. E Sasuke fala, claro, eu poderei ajudá-la nesse caso. E Priscila falava com um pouco de ciúmes, mas o que é isso? Comigo você é frio, mas com a Emilia e agora com a Crush você fala de maneira diferente. E Sasuke fala em seus pensamentos, o que foi que eu fiz para merecer isso? Essas garotas são completamente malucas. E Emilia fala, Sasuke, você está proibido de sair com a Priscila. E Priscila falava, agora eu quero ele mais ainda, você não vai me parar. E Crush fala, eu tenho que concordar com a Emilia, fique longe dele. E Anastácia falava, vamos lá, me diga o seu preço. E Sasuke recuava e ele falava, vamos embora, Emilia, sinto que algo vai acontecer comigo se eu continuar aqui. Então, após Emilia e Sasuke saírem do palácio, Sasuke a convidava para ir a um lugar mais calmo, e Sasuke falava, finalmente um pouco de ar fresco, já faz um dia que estou nesse mundo, e a única pista que eu tenho, é o Rosval. Ele falou que sabia, mas eu não sei ao certo se é verdade ou não. Então enquanto Sasuke pensava, Emilia falava, Sasuke, eu quero mais uma vez te agradecer. Porém Sasuke a interrompia, e ele fala, o que foi, Emilia, não estamos no palácio, não precisa ser tão formal, pode falar comigo da maneira que você quiser. E Emilia fala, da maneira que eu quiser. Tem certeza disso, Sasuke? Veja só, parece que a senhorita Emilia está mais à vontade ao lado dele, você não acha? E Sasuke falava, são vocês. Seus pensamentos são tão altos que eu consigo ouvi-los até debaixo d'água. E Han fala, você não está exagerando demais não? E a propósito, eu fiquei sabendo sobre a seleção real. A senhorita Emilia estava sussurrando quanto você foi legal. E Emilia falava sussurrando, quando foi que eu falei isso? Droga, eu devo ter pensado alto de novo. E Sasuke dava risadas e ele falava, vocês falam isso na frente dela. Até deixaram ela envergonhada. E a propósito, por que vocês não voltam para a mansão? E Han fala, o quê? E você não vem também? E Sasuke fala, agora não, ficarei aqui por um tempo. Então, levem a Emilia em segurança para a mansão, que daqui a pouco eu chego lá. E Emilia fala, tá certo então, vamos voltar. E Sasuke fala, Han, você poderia preparar algo para eu comer? Estou com fome. Porém Han fala, de jeito nenhum, eu não sou a sua empregada. Bom, e quanto a você, Ren, eu sei que você não me deixaria com fome. E Ren fala, tudo bem, eu prepararei algo para você, só não demore muito. Então, enquanto todos voltavam para a mansão, Sasuke permanecia deitado, até o anoitecer.
O brilho da lua se intensificava, e Sasuke ainda procurava respostas em sua mente, mas não havia nada para se recordar. Ele nem sequer se lembrava de sua infância. Sua memória era bloqueada assim que ele tentava lembrar das coisas antes de chegar a esse mundo. Então, com isso, Sasuke decide meditar, e na medida que ele meditava, ele se lembrava de suas habilidades. Vários dos seus jutsus eram recuperados em sua memória, porém Félix aparecia e ele falava: Sasuke, então aí está você, eu estava te procurando. Porém Sasuke o ignorava completamente, e Félix falava: isso não é nada legal da sua parte. Vamos, qual é Sasuke? Fale comigo. Eu não sei se ele está me ignorando, ou se ele está extremamente concentrado. Bem, não importa, porque eu vim até aqui, porque a senhorita Crush tem algo a falar com você, e é a respeito do Subaru. Não sei se você sabe, mas ele está com a senhorita Crush, e eu estou tratando. Droga, Sasuke, você vai me responder ou não vai? Não me deixe aqui falando sozinho, assim eu me sinto muito estranho. E Sasuke fala: tá bem, vamos até lá, você é bem persistente. E Félix fala: você estava me ignorando de propósito. Então, após alguns minutos, Félix e também Sasuke chegavam, e Félix falava: senhorita Crush, eu trouxe assim como combinamos, agora é a sua vez de cumprir o que combinamos. E Subaru fala: Sasuke, o que você está fazendo aqui? E Sasuke fala: Félix me explicou a situação pelo caminho, mas eu peço para a senhorita Crush que seja rápida. E Crush falava: certo Sasuke, obrigada por ter vindo, eu não tomarei muito do seu tempo, mas nós precisamos conversar sobre o Subaru, ele tem agido de forma bastante suspeita ultimamente, a senhorita Emília o deixou comigo, e Félix está o tratando. Porém enquanto Crush explicava, Subaru fala em seus pensamentos, como que ele conquistou tanta confiança em apenas um dia, e Sasuke fala: então é isso que está acontecendo, senhorita Crush, não me entenda errado, mas eu e o Subaru não temos nenhuma conexão, eu apenas vim, porque se algo acontecer com ele, a Ren ficaria triste. E Crush falava: eu entendo, então essa é a sua relação com ele. E ela continuava: Sasuke, eu tenho outra pergunta a fazer, eu queria saber o motivo que fez você ter favorecido a Emília. E Sasuke falava: eu apenas fiz um acordo com Rosval, e isso é tudo. E Subaru com raiva falava: Sasuke, isso, Sasuke aquilo, você é alguém que veio do nada, e já estava ao lado da Emília, isso eu não posso deixar, de jeito nenhum. E Sasuke fala: então é assim que você se sente, Subaru? É esse o comportamento que a senhorita Crush descreveu, e ele é porque estar com ciúmes. E Subaru apenas o encarava, e Sasuke continuava: escute Subaru, eu não tenho nenhum interesse na Emília, isso que estou fazendo é simplesmente o meu trabalho. Porém Subaru tem uma crise de inveja, ele entrava em frenesi, enquanto falava tudo que vinha à sua mente. Subaru estava bastante irritado por ser impotente, e por não poder ajudar quem ele amava. E Subaru falava: eu só queria poder ajudar pelo menos uma vez, mas a Emília parece me odiar agora. Então, Sasuke dava um suspiro e ele fala: escute bem Subaru, a Emília não te odeia, é muito pelo contrário, ela se preocupa bastante com você. Eu não sei como você chegou a essa conclusão, mas está completamente errado. Agora vamos voltar para a mansão. Se você está bem em falar esse tipo de coisa, já deve ter se recuperado. Então, após Sasuke e Subaru terem voltado para a mansão, Sasuke falava: Subaru, desde hoje cedo, tem algo que eu quero te perguntar. E Subaru, assustado, falava: o que você quer saber? Por que não me diz o que tem dentro de você? Eu não sei exatamente o que é, mas me parece algum tipo de maldição. Então, Subaru confuso perguntava: como Sasuke sabe sobre isso? Sasuke, por acaso você é um... Porém, antes de Subaru terminar de falar, Sasuke usando seu Sharingan falava: mudei de ideia, não precisa me responder, eu mesmo irei arrancar as respostas de você. E Subaru paralisava. Sasuke havia lançado um genjutsu. Então, com isso, Sasuke descobria que o Subaru tinha de fato uma maldição, porém ele ainda não tem todas as respostas. E Sasuke fala: isso é realmente interessante, eu não fazia ideia que você escondia algo tão tenebroso assim. Com certeza isso está ligado com alguma entidade. Como eu ainda não conheço bem esse mundo, talvez matá-lo agora fosse a decisão mais sensata. Porém, Ren chegava no quarto e ela se deparava com Subaru inconsciente, e ela falava: Sasuke, o que está acontecendo aqui? E Sasuke, que estava prestes a matar o Subaru, falava: Ren, você deve ter percebido que o Subaru vem agindo de forma estranha ultimamente, nada garante que ele não seja um inimigo infiltrado. E Ren falava: Sasuke, se você fizer isso, então nós seremos inimigos. Por favor, pense mais sobre isso. O Subaru não tem culpa de nada. Eu sei que você veio estudando sobre o culto da bruxa. Eu sei que o Subaru emite o cheiro da bruxa. E Sasuke fala: mesmo assim você não desconfia nem um pouco dele. E Ren falava com convicção: eu não desconfio dele.
Então, Sasuke dava um suspiro e ele falava, tudo bem Ren, deixarei ele ir, mas ainda não estou satisfeito com as respostas.